Olá, tudo bem? Hoje vamos estudar o capítulo 8 de Apocalipse, que vai falar do sétimo selo e os 7 anjos com as suas 7 trombetas. Fique com a gente até o final para fazer sentido para você este estudo. Nós vamos estudar hoje dos versículos 1 ao 6 apenas, porque é muita coisa para falar e nós vamos pacientemente, passo a passo, estudando tudo que está aqui, ok? Para que seja compreensível para todos e que você possa aproveitar o máximo possível dos estudos que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse. Então eu te peço desde já que você possa ficar até o final e, por favor, se você nos ajudar, curta este vídeo e se inscreva no canal, compartilhe, enfim, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Lembra quando nós falamos que o sétimo selo, ele iria ser aberto no capítulo 8? Isso eu falei nos vídeos anteriores. Pois bem, no capítulo 6, os 6 primeiros selos foram abertos e nós entendemos que a abertura dos selos, então, eles dão início ao período da grande tribulação, onde o mundo será provado. Nesse capítulo foram falados sobre os cavalos, cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo vermelho, preto, cada um trazendo uma série assim, de momentos difíceis para o mundo. Mas nós já tratamos isso no capítulo 6. A grande tribulação, ela refere-se a um período de 7 anos de incomparável perturbação na Terra, concluindo então, depois desse tempo, com a volta de Cristo, ou seja, aquilo que nós chamamos de a segunda vinda. Os crentes que passaram pela tribulação serão retratados trajando vestes brancas diante do trono de Deus e servindo-o dia e noite no templo. Então, Apocalipse 7:9 diz assim: vi uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Teremos uma conversão maciça em toda a terra no período da grande tribulação, graças a Deus por isso. E diz, então nós entendemos que estes são aqueles que experimentarão a bênção do céu após serem martirizados por causa de Cristo durante a tribulação, e incluindo inclusive os 144 mil, que também já falamos no capítulo 7, no vídeo anterior, que estes são 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Eles receberão o selo com o nome de Deus e durante um período eles vão sair a pregar, a anunciar a verdade, o Messias verdadeiro, e vão converter a muitos, e eles não serão atingidos pelas catástrofes. Vocês vão ver lá no vídeo anterior, que fala sobre os 4 trovões, os 4 ventos que vêm de todas as partes da terra, trazendo juízos. Mas o anjo fala para deter ainda esses ventos até que os 144 mil sejam selados, para que eles não sejam atingidos. Eles recebem então o nome de Deus. E em contrapartida, tem aqueles que vão seguir o anticristo e receberão a marca da besta. Mas eu estou apenas dando um spoiler do que já passou, ok? Se você ainda não viu, procura lá o vídeo que você vai entender um pouquinho melhor. Então, essa multidão pode então representar esse fruto evangelístico dos 144 mil durante os 7 anos da tribulação. Lá vamos falar sobre as vestes brancas, que podem ser de todos dos crentes vencedores, né? Vamos ver a Apocalipse 3:5, quando fala da carta a Sardes, que aí nesse capítulo é tratado a carta às igrejas cristãs da época. E também você já tem outro vídeo que fala, né? Só estou dando um pouquinho mais aqui, relembrando que estas igrejas são da época, mas porém podem representar igrejas de todas as épocas
inclusive de nosso tempo, e também nós como igreja pessoalmente, porque as coisas que acontecem diz respeito a uma comunidade, como também pode dizer respeito a nós indivíduos, pessoas, né? Então, a Apocalipse 3:5 é a carta a Sardes, que diz assim: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, lembrando que essas cartas foram enviadas às igrejas locais da Ásia e que diz que os seus nomes, como diz aqui no texto, já estão no livro da vida, tá bom? Então, nós, Igreja do Senhor, nosso nome já está escrito no livro da vida por causa de Jesus Cristo, né? Então, ele dá instruções à igreja para perseverar, para buscar vestes brancas, ou seja, se livrar do pecado, e que desta forma não será apagado o seu nome no livro da vida. Então, também refutando aquela ideia de que uma vez salvo, sempre salvo. Se o nosso nome está lá e ele pode ser apagado, então significa que eu tenho sim que lutar e batalhar manter a minha salvação. Neste mesmo capítulo 3, no versículo 18, agora nós vemos a carta à igreja de Laodiceia. Lembrando que a Laodiceia é uma das piores igrejas mencionadas ali, é aquela que fala que Deus queria que ou eles fossem mornos ou frios, quentes ou frios, mas porque são mornos, ele tem vontade de vomitá-los da sua boca. Então nós vemos que é uma igreja muito problemática, uma igreja talvez como nós vemos nos nossos tempos hoje, e identificamos muitas coisas nos tempos de hoje. Então ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja que interessante, é uma revelação que Deus me deu aqui. Aí ele fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E continuando, que você compre também vestiduras brancas para te vestires. E nós vamos ver pela palavra de Deus que em Cristo Jesus nós já somos limpos. Depois no final você vai ver pela Bíblia tudo que fala a esse respeito. E aqui esta igreja é meio que uma igreja apóstata, é uma igreja pecadora, é uma igreja que está fria, uma igreja que Deus tem vontade de vomitar da sua boca. E aí talvez aquela ideia de que a igreja vai ficar na grande tribulação, eu acredito que muita gente que se diz igreja do Senhor vai ficar sim na grande tribulação, até porque nós vemos um grande número de todos os povos, línguas, tribos e nações que serão convertidos nesse período. Então eu também acredito, porém eu também acredito no arrebatamento antes deste período para aqueles que se mantêm com as suas vestes limpas, que perseveram na presença do Senhor. Espero que você tenha entendido até aqui, né? Então, para concluir isso que eu estou dizendo, eu creio que existe apenas duas formas para que nós tenhamos vestiduras brancas. Duas formas. A primeira, tendo nossas vestes lavadas, ou nossa vida, ou nossa consciência, ou nossos pensamentos, como diz a palavra, lavados no sangue do Cordeiro, por meio da salvação e redenção em Cristo Jesus, pelo perdão dos pecados e remissão e justificação nele, pela sua obra na cruz do Calvário. Porque ele veio e ele tudo fez por nós para nos
resgatar, como diz a palavra, do império das trevas e nos colocar no reino do seu Filho. Deus mandou o seu Filho Jesus. Então é muita coisa, não dá para falar tudo aqui, mas para que você lembre o que a palavra de Deus diz sobre o porquê Jesus foi enviado como homem neste mundo, para nos resgatar, para nos tirar desse sistema de trevas, das trevas, do domínio do pecado e do mal. É muita coisa, é muita palavra, não dá para falar tudo aqui. E a segunda forma que eu penso que os crentes podem ter as suas vestes brancas é o que eu acabei de falar um pouquinho antes, que serão que eles sendo mortos e derramando então seu próprio sangue em confissão a Jesus e negação ao anticristo no período da grande tribulação, porque a própria Bíblia fala desses que serão mortos pelo anticristo porque não adoraram a besta. E na verdade, eu acho que essas pessoas, no tempo de hoje, nós temos a salvação em Cristo. Muitos negam, muitos vivem uma vida, vamos dizer assim, de crentes, mas no pecado, e conhecem a palavra, mas tem muitas questões envolvidas. Também não vou julgar este mérito aqui, mas é para que você comece a pensar e raciocinar a respeito disso. Eu deixo para você esta questão que Deus colocou no meu coração, né? Ou recebemos o perdão, a remissão, a lavagem dos nossos pecados e assim temos nossas vestes, nossa vida purificada por Jesus, ou se negamos a Ele hoje, lá na grande tribulação, teremos que então, como rejeitamos o sacrifício de Jesus, então agora essas pessoas terão que ser elas mesmas sacrificadas por causa de que um dia negaram a Jesus e para que venham a ter a salvação. Vamos voltar um pouquinho só no capítulo 6, nos versículos 9 a 11, que diz assim, que foram os que foram mortos por todos os séculos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentaram. Então existem já no céu, João vê já esses mártires que estão colocados na base do altar de Deus, o trono de Deus, e que nós já falamos aqui que eles podem representar os sacrifícios que eram feitos antigamente pela lei, cujo sangue era derramado na base do altar. E aqui essas almas dizem, vamos ler aqui, 6, 9 a 11. Eles falam assim: até quando, Senhor, não julgas nem vingas nosso sangue? E então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, porque, veja, eles estão antes, são mártires que também viveram antes de Cristo, também depois de Cristo, a igreja também, então eles recebem vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E no capítulo 7, 13 a 14, então nós vemos este outro grupo, estes que se vestem de vestiduras brancas. Quem são e de onde vêm? O anjo pergunta para João e ele responde: Senhor, tu sabes. Eu não sei, o Senhor sabe. E ele então me disse: são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja que eles precisaram então passar pelo martírio para que eles lavassem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, por que nós voltamos? Eu estou voltando aqui a falar sobre os mártires e os santos que estão no céu. Tem a ver sobre agora o que nós vamos ver no capítulo 8, que vamos ver nesse trechinho do 1 ao 6. Vamos lá? Então é necessário que a gente leia para que nós comecemos a entender. Versículo 1 diz assim, vou ler do 1 ao 6. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Vamos dar uma paradinha aqui que diz que é o
quando então o sétimo selo, que ficou esperando para ser aberto, né, do capítulo 6, agora nós estamos no capítulo 8, fala que houve um silêncio por quase meia hora no céu. Por que será? Então nós vemos aqui nisso respeito e reverência ao Cordeiro, porque quem abre os selos é o Cordeiro, lembra? É o único que tem autoridade para abrir o selo. E o silêncio, nós podemos entender que ocorreu a fim de se ouvir as orações dos santos. Olha só como tem a ver uma coisa com a outra. Presta atenção para que você compreenda. Versículo 2 diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Agora vamos parar um pouquinho aqui para falar sobre estas 7 trombetas que estão agora sendo abertas a partir do capítulo 8, e ele vai se estender ainda pelo capítulo 9, lá pela frente. As trombetas, então, acionam outros 7 juízos que precedem, que vêm antes da segunda vinda de Cristo. As trombetas formam o segundo de vários ciclos de juízos. Então, o primeiro são os selos, as trombetas são o segundo ciclo de juízos que retratam de vários ângulos o governo de Deus sobre toda a história. Lembrando que eu já falei em outro vídeo que todas essas catástrofes, quem promove é o próprio Deus. Os juízos são o próprio Deus quem promove, não é o diabo. Ele apenas vai, até certo ponto, ser usado para provocar muitas coisas, mas tudo vem e está no controle de Deus. Porque você vê que tudo é o anjo trouxe os ventos, o anjo, entendeu? Tudo vem de Deus. Porque juízo quem faz é Deus, tá bom? Como as trombetas usadas na batalha de Jericó. Lembra da história das muralhas de Jericó, que está lá em Josué no capítulo 6? Foram tocadas trombetas e as muralhas caíram, né? Derrubando, destruindo a cidade para que o povo tomasse posse. Então essas trombetas conduzem a cidade mundana à queda. É juízo que nós estamos falando. Com a 7ª trombeta, chega a vitória, então, total de Deus. Nós nem começamos a primeira, tá? A primeira, nós estamos ainda no início. Nós vamos ver depois todas as trombetas, o que cada uma delas traz. E vamos também já falar que as pragas que essas trombetas trazem lembram as pragas do Egito. Tem várias juízos que vêm, lembram muito aquilo que foi feito lá quando Deus enviou as pragas para Faraó no Egito. Então, significando os juízos de Deus sobre poderes idólatras, né? Deus ali dominando toda a situação. Vamos continuar a leitura no versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr o incenso do altar, para pôr junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então nós estamos vendo ali um incensário que foi colocado muito incenso para pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. No versículo 4, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Olha só que coisa fantástica! O que são as orações dos santos? Nós vemos os mártires clamando e Deus falando: pode deixar que o juízo vem.
Agora, o que significa tudo isso aqui? O incenso oferecido com as orações de todos os santos serve para tornar as orações dos santos aceitáveis perante Deus. Então tem as orações, mas foi colocado o incenso ali junto com as orações para serem oferecidas a Deus, para que essas orações sejam aceitáveis, sejam perfumadas diante de Deus. Se as orações humanas forem eficazes, elas terão que ser livres então de qualquer mancha, de egoísmo e de pecado, porque muitas vezes nós oramos, às vezes até com justiça, às vezes pedimos coisas a Deus, mas às vezes também pecamos. Às vezes até pedindo justiça nós também estamos em pecado. Então estas orações que sempre chegam ao trono de Deus, e não pense que as suas orações não chegam, elas chegam ao trono de Deus, mas elas ali então vão ser purificadas para que elas possam ser apresentadas ao Senhor. E aí as orações dos santos são respondidas, porque o fogo que queimava o incenso e o fogo do altar de Deus vão se juntar às orações. Então são as orações dos santos de todas as épocas que clamam a Deus. Se você hoje clama a Deus por justiça, se você ora a Deus por justiça, se você se indigna pela injustiça que há no mundo, pelo pecado, se você não aguenta mais, se você clama a Deus, se você invoca o nome do Senhor, a sua oração está subindo e ela vai então causar, são as nossas orações em todos os tempos que vai provocar o juízo de Deus sobre a terra, além da sua santidade também, né? Então, este fogo com orações que sai do altar de Deus, ele é lançado sobre a terra e se torna então um meio de juízo. Você entende que Deus está fazendo juízo sobre a terra por causa da sua santidade e para reconstruir e restaurar seu reino de justiça em resposta às nossas orações? Olha quanto vale a nossa oração diante de Deus. Parece até que muitas vezes nós oramos e não estamos sendo ouvidos, mas nós estamos sim sendo ouvidos. Amém? Vamos então, Lucas 18, 7, 8, lembrando a passagem daquele juiz iníquo que a mulher ia lá perturbar, e Jesus é Jesus que está falando, né? Esta parábola do juiz iníquo, certa mulher que precisava de a sua causa ser resolvida, e ela importunava o juiz era ruim, ele não queria saber de nada não, e ela importunou, ela orou. Isso está falando a insistência da oração, a perseverança. E vamos ver o que foi feito. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Aquilo que você hoje ora e pensa que está tardio, um dia vai chegar o tempo, a plenitude para que a sua oração seja respondida. Continuando aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muitas pessoas hoje estão desistindo, enfraquecendo na fé, porque pensa que Deus está tardio, pensa que Deus não está ouvindo, pensa que Deus abandonou, pensa que não há mais justiça, pensa que o mal já venceu. Não, não, não e não. E vamos agora voltar no capítulo 8 de Apocalipse, o versículo 6, que é o último verso que nós vamos estudar hoje neste vídeo. Diz assim: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Agora vai começar os juízos. Agora, queridos, eu vou estar lendo sequencialmente algumas referências bíblicas que eu separei para fortalecer o que nós falamos aqui. Eu não quero defender pontos teológicos, eu quero estudar a Bíblia pela Bíblia
para que eu e você junto comigo chegue ao conhecimento, às conclusões necessárias. E o Espírito Santo conduza você e o seu raciocínio, a sua mente na palavra. Então vamos ver 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 10, é necessário ler todo o texto para que você compreenda um pouco. Não é Paulo para os Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, que estava meio agitada com relação à vinda do Senhor. Não vou tratar aqui, que é muita coisa. Vou ler apenas o texto e falar alguma coisinha. Diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, olha só, mas, tem um mas em tudo isso que Paulo está falando. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Então o dia do Senhor vem para aqueles que estão na escuridão, nas trevas, na noite, como a Bíblia fala que nós somos do dia e os que estão em trevas são da noite. E ele continua: portanto, fiquem atentos, não durmamos como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Está falando das pessoas que estão no mundo sem Cristo. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor. Protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Lembra Efésios 6:10, que fala da armadura de Deus, que nos reveste do corpo, da cabeça aos pés, e o que está na nossa cabeça nos cobrindo de todos os ataques do maligno é o capacete da salvação. E ele está falando aqui, continuando, versículo 9, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus decidiu nos salvar, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Quando ele fala aqui, quer dormindo, ele está falando daqueles que morreram em Cristo Jesus, que hão de ser ressuscitados no arrebatamento. Antes os que dormiram, depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Que linda essa palavra, né? Segundo Tessalonicenses agora, a segunda carta, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, pelo Espírito e pela fé na verdade. Amém? Efésios 5, 26 e 27. Agora eu vou começar a ler rápido vários textos bíblicos e é um pouquinho só do que tem na palavra. Efésios 5, 26 e 27 diz: para que a santificasse, a igreja, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Apocalipse 1:5, no começo lá que Jesus está se revelando a João, ele diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o anjo falando, o primogênito dentre os mortos,
e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Quem é liberto do pecado não merece o juízo e a ira de Deus. Pensa nisso. Hebreus 2:11 diz assim: assim tanto que santifica quanto os que são santificados, advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, herdeiro de Deus, e nós somos cordeiros com Ele. De tudo que tem no universo, da criação de tudo. Hebreus 10:22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 1 Pedro 1:2-22 diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Nós fomos escolhidos na presciência de Deus antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele. Não dá nem para explicar muita coisa aqui. Isaías 53:11, lá no Antigo Testamento: logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Lembra? O Senhor levou sobre si as nossas cargas, as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que hoje estava sobre nós foram sobre ele. Tudo isso no capítulo 53. Ele levou sobre si, ele já tirou as nossas cargas. Não temos mais que juízos se estamos em Cristo Jesus. Atos 13:39. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Em Cristo agora, todas as faltas, nós somos justificados. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda! Jesus já pagou todo o preço. Romanos 3:24-26-30, é muita coisa, mas eu vou ler aqui, ó. É o que eu acabei de falar, tá? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5:1-9. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu falei está aqui. Romanos 8:30-33. E aos que predestinou, a estes também chamou, os que chamou, a este igualmente justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Gálatas 2:16. É muita coisa, mas eu quero que fique registrado aqui neste vídeo, que tem a base bíblica, tudo aquilo que eu estou falando. A Bíblia pela Bíblia. Não o que eu falo, minhas ideias, o que eu não acho nada. É o que a palavra diz. Gálatas 2:16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Tiago 3:7. E assim
procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. 1 Coríntios 1:2, e a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, nós temos que ser santos hoje, tá? Juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:30, portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. O Senhor já nos redimiu, tirou da condenação, não temos mais condenação. E João 2:12, que diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Se você ficou até o final, Deus te abençoe, em nome de Jesus.